Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui para o nosso Café com a Sua Arquiteta. Eu sei que muitos de vocês tomam café mais tarde, então vão chegar aqui no vídeo mais tarde, mas mesmo assim eu estou muito feliz porque eu tenho recebido muitos comentários, né? Muitas perguntas, muitas indagações, tanto com pessoas aqui que eu não conhecia, né, que são novos aqui no canal, quanto os amigos. Então hoje eu resolvi contar um pouquinho aí dessa trajetória, porque eu percebi que tem coisas que nem os amigos conhecem, né? Essa trajetória aí de 31 anos de arquitetura. A nossa vida, ela é feita de vida, né? Então a gente vai vivendo. Então tudo aquilo que a gente vai vivendo é um fio condutor para chegar onde nós estamos hoje. Então a forma de pensar, a forma de agir. Então toda essa bagagem de vida que todos nós temos, não importa a idade, a gente tem ali um conjunto de informações vividas, vivenciadas, e tudo isso traz aqui onde nós estamos. E essa minha trajetória, ela explica muito bem a forma como eu vejo a arquitetura hoje, a forma essencial que a arquitetura nos pormenores, ela tem um fio condutor aí, ela tem um início, ela tem uma base, né? Ela tem como tudo aconteceu. Então faz com que a minha visão de arquitetura, tanto a minha parte técnica quanto essa parte humana, tenha esse detalhismo, né? Então, foi tão interessante ontem numa conversa que eu estava tendo com uma cliente minha, que também é minha amiga, porque meus clientes viram meus amigos e meus amigos viram meus clientes, né? Isso aí é o que aconteceu na minha história, é o que acontece na minha história. Então, eu pude ligar algumas coisas e entender, né? Por que até hoje, 31 anos depois, eu sinto tanta energia de falar de arquitetura? Eu sinto tanta energia boa mesmo, a palavra é energia, estou procurando a palavra, mas não é. De colocar esse assunto, de falar de arquitetura, de ver, trabalhar na obra, no dia a dia, hoje já me desgasta um pouco. Hoje é algo que eu não quero mais, eu já fiz tanto que eu acho que eu posso ajudar muito mais as pessoas colocando à minha disposição técnica de outra forma, orientando, né? Por isso que surgiu o Arquiteta de Bolso. Eu posso ajudar várias pessoas e não ficar somente em uma obra ou duas obras, né? Então a gente pode fazer isso de uma forma maior. Mas voltando aí a falar desse início, né, de arquitetura, eu consegui entender o porquê dessa energia, porque eu não tinha ainda percebido o que me ligava lá, né? Qual que era o fio condutor. E o fio condutor, ele acontece quando eu me formei, né? Eu me programei, eu sempre fui uma pessoa que programa as coisas, que organiza, né? E eu programei eu casei na metade da minha faculdade, foi metade da minha faculdade, e daí no início da minha faculdade, e daí eu programei para formar grávida, porque eu falei, bom, eu formo, né? Tenho meu filho, e daí eu tenho aí um ano para ficar com ele, né, pós-formatura, pós-gravidez, porque durante a faculdade é muito trabalho, né? Na época não tinha computador, que você desenhava no computador, a gente desenhava na prancheta, então é muito tempo em pé e tal, então precisava ali de uma programação, né? Programação da obra já. Um planejamento ali, uma agenda técnica, né? Eu programei para formar grávida, e eu me formei grávida, né? 93 foi o último ano de faculdade, e 94, em fevereiro de 94, foi a nossa formatura. E o meu filho, o Leonardo, nasceu em 94, em abril. Então, eu fui lá buscar o canudo, né? Eu subi no palco grávida. Então, eu até brinco com ele que ele formou junto comigo.
E daí eu fui pegar... Então, o que aconteceu? Essa conciliação dessa parte mais artística, humana, né? Porque eu estava sendo mãe, junto com a parte técnica, que eu era daí uma profissional arquiteta. Então, essas duas linhas já começaram nessa época, né? Já começaram assim, porque eu estava sendo ao mesmo tempo mãe e profissional, né? Então, conciliando ali as duas coisas. E muito feliz com tudo, né? Com o fato de ser mãe, o Leonardo foi muito planejado, foi muito organizada a vinda dele, né? A gente estava muito feliz com aquela vinda, a gente preparou tudo para ele vir. E também muito feliz que estava formando em arquitetura. Então foi um misto ali de felicidades, mas com duas coisas distintas, mas que na verdade é a mesma coisa, juntas ali. E tudo... E o primeiro ponto que aconteceu, que depois continua aí nessa parte que daí faz sentido, né, depois que eu me formo e tenho o nascimento do meu filho, foi no início da faculdade, né? O início da faculdade, eu entrei na faculdade porque eu sabia desenhar, né? Eu desde criança eu desenho, então eu sempre desenhei, o que eu olho eu consigo desenhar. Então, essa habilidade do desenho, né, da pintura, da observação, eu sempre tive. E é um ponto que o arquiteto precisa ter, né? Essa noção do desenho, porque como que ele vai explicar uma ideia se ele não conseguir desenhar essa ideia, né? Eu acho que talvez daí venha aquela frase, né? Quer que eu desenhe? Porque o desenho ele mostra mais coisas do que a escrita, muitas vezes, do que a explicação. Então, eu falo um desenho tem 1000 palavras, porque ele pode ser detalhado e ele pode, o desenho, demonstrar muitas coisas. Então, o desenho ele é muito importante. Então, eu sempre desenhei. Sempre desenhei o que eu queria desde criança. Não lembro quando começou, mas sempre eu desenhei. Passava horas e horas desenhando. E quando eu entrei na faculdade, eu tenho até um amigo que formou comigo, até ele me acompanha aqui, chama João Pedro, o Juca, meu colega de faculdade. E eu fiz o primeiro, nós entramos, tem lá uma parte de artes, introdução à parte da matemática, história da arquitetura, história da arte, depois que a gente vai ter a história das cidades. E o primeiro projeto, que era para desenhar os móveis de uma planta, cara, foi muito difícil para mim. Foi, assim, absurdamente difícil. Porque eu desenhei, eu não compreendia a planta. E eu desenhei, ele ficou... Eu ganhei nota mínima. Acho que eu ganhei nota, sei lá, muito pouco. E eu lembro que esse meu amigo, o João Pedro, falou assim: Kátia, como que você desenhou isso? E tal. Ele já fazia estágio, eu acho, em um escritório. E aqui foi um bug na minha cabeça, porque como assim? Eu desenhei os móveis, mas eu não sabia ainda que tinha a matemática, a escala, a geometria, o tamanho, a física, então a química também. Então, o primeiro eu desenhei, mas não era desenhar livre, não era desenho livre, era desenho com bases matemáticas, com base técnica, com base da física, com base da geometria, né? E daí, o que aconteceu? Foi o bug e foi o grande encontro, porque eu também gosto de matemática, eu sempre gostei de matemática, eu sempre fui boa em matemática, eu sempre adorei física, eu sempre adorei geometria, mas só que eu não sabia que a parte artística casava com a parte da matemática. E a partir daí, nós tínhamos aulas de matemática, né? Esqueci como que chamava a matéria, a cadeira. Tinha um professor Passarelli. Era difícil passar na matéria dele, mas para mim sempre foi tranquilo, porque era matemática, lógica, né? Faz sentido. E hoje eu percebo que a matemática está muito ligada à arte, a arte está ligada à matemática. É uma coisa da natureza
Então, um desenho, ele tem medidas, ele tem técnica, ele tem ângulos, ele pode ser construído. Qualquer desenho que você desenhar, você pode jogar na escala. Ele tem proporção, ele tem profundidade, ele tem volume, ele tem dimensões, né? Então, aí eu entendi, compreendi os dois lados do cérebro também. Do técnico, né? Do artístico com a parte matemática, lógica da coisa. Então, isso aconteceu na faculdade. Eu já tinha essas duas habilidades da matemática, né? Eu era ótima em matemática, em física e química também, adoro química. Eu sempre tive dificuldade ali com o português, com literatura, mas tudo o resto eu gostava, da parte da lógica, adorava. E a parte artística, né? Então, eu tinha essas duas coisas. Então, quando eu descobri isso, eu juntei essas duas coisas na minha cabeça. E isso é arquitetura, tá? E daí, quando eu formei grávida, porque eu ia ter ali essa parte do Leonardo, né, meu filho, e a parte técnica, juntei também, de novo, essas duas áreas, né? Então, hoje, eu consigo compreender por que eu tenho essa... Por que eu entendo hoje a arquitetura essencial? Por que eu consigo perceber, e é esse fio condutor de trazer a técnica junto com a parte artística e junto com a parte humana, porque a nossa vida ela é baseada nas nossas emoções, né? No que a gente sente e no que a gente faz. Nós temos um cérebro físico, onde ele calcula, ele aprendeu, e ele pode estar aí aprendendo e sendo moldado através dessas formas. E essas formas têm lógica. Então, a sua arquitetura ela tem que ter lógica para te auxiliar na parte da sua vida, que tem todas as áreas, tem essa parte da emoção, tem a parte do sentimento, que vai ter essa parte da função. Então, é muito lógico para mim hoje, né? Mas não é só técnico e não é só artístico, é as duas coisas, e nós somos isso. Então, nós temos esses dois lados do cérebro. E um dia ainda vou ter um encontro aqui, ou algo extra, falando da nossa criatividade. É onde a gente junta essa lógica com a nossa parte artística, com essa nossa parte do criar, do intuir. Então, nós usamos isso todo dia, nós usamos em todas as coisas. Tem gente que fala assim, eu não sou criativo. Talvez nunca parou para pensar que tá ali no seu cérebro, só que você nunca percebeu. Porque quando a gente já entra direto de uma forma mais lógica, o outro lado do cérebro não ele fica de lado. Então, a gente tem que dar vazão para a criatividade, tem que dar vazão para essas informações que já estão ali. Eu, na minha forma de pensar, de quando a gente coleta vários dados, quando a gente percebe, o nosso próprio cérebro, que é criativo, ele traz essa junção de tudo e cria soluções. Então eu falo sempre, eu não projeto, eu jogo tudo aqui para essa máquina, né? E essa máquina me devolve em soluções. E daí a gente tem a parte técnica, que daí você junta a parte artística, que é técnico também, extremamente técnico. Lembra lá da minha aula que eu fiz livre e não era, porque eu esqueci da escala? Então, a parte artística, ela tem técnica. Então, não é simplesmente o desenho pelo desenho, não, tem técnica. Cada detalhe, cada forma que você vai colocar no ambiente, ele tem técnica. Então, depois disso, eu fui trabalhar com pinturas, né? Eu fiz um curso de técnicas de pintura e eu comecei a trabalhar com pinturas, desenhos em parede. Então, foram 2.000 pinturas em paredes em hospitais, que eu já até contei alguma coisa aqui para vocês, e em escolas. Então, lá eu pude ver que o quanto que só a cor e a forma em uma parede muda a percepção e as sensações das pessoas. O quanto que um trabalho, um desenho, uma pintura
muda o estado de alguém, melhora ali a condição do paciente, do médico, da equipe técnica, dos pais. E isso não é assim achar, tá? Foi coleta de dados, porque entrevista com pais, entrevistas com médicos, com enfermeiro, como que ficou a condição de alguém antes e depois dessa parte. Isso foi tudo ali pós 94, até no 2000 ou mais, 2004, não lembro. Foram em torno de 10 anos aí que eu fiz essas 2.000 pinturas em parede, porque o quanto que isso modificava o estado, né? Então, depois de toda essa experiência, né, de esse trabalho realmente mudando a vida de pessoas através de pinturas em parede, eu consegui trazer essa para a arquitetura essencial. Então, não é no macro e é no micro. Cada pequena mudança que você faz na tua casa interfere na tua vida, tá? Isso é tão mágico e tão importante que faz tempo que eu falei assim, eu preciso ajudar as pessoas a entenderem isso, eu preciso trazer isso à consciência das pessoas, porque elas podem melhorar a vida delas com ações simples, né? Então, o Arquitetura de Bolso vai te ajudar justamente nessa parte técnica da sua obra, da sua reforma, ou até você entender o que você precisa fazer. Não adianta sair contratando ou sair construindo. E, gente, olha, uma grande parte das pessoas vão fazendo. Daí lá no meio do projeto ou da obra, vai procurar o arquiteto, né? Ou vai procurar uma assistência técnica, vai procurar alguém que possa ajudar ali. E daí tem coisas, daí você vai ter muita perda, né? Você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder várias coisas nesse tempo. Então não precisa. Então esteja programado. E o Arquiteto de Bolso faz isso. E hoje, para esse mês, nós temos ainda 2 vagas do Arquiteto de Bolso. Só que hoje eu vou ter um atendimento presencial. Então está sendo muito interessante, porque essa pessoa está aqui na minha cidade e ela preferiu presencial. Então hoje nós vamos ter aí nosso primeiro encontro presencial. E as outras 2 pessoas não são daqui, nós temos atendimento online. Kátia, o que é melhor? É igual, gente, tanto online hoje quanto presencial é a mesma coisa. Todos os 2 têm as mesmas vantagens. O online você está na sua casa, né, dentro ali do seu lar ou no seu escritório, e você consegue ter ali, meter na palma da mão, né, as informações que você precisa, as nossas consultas. E aqui o presencial também, né, mas você tem que se deslocar, mas também tem o junto ali, né, tomar um café junto e tal. Então as 2 coisas são a mesma coisa. Tá? Eu acho que o online ele funciona muito porque eu posso estar com você lá na obra, né? Você pode abrir uma chamada na obra onde a gente pode estar conversando ali, sem espaço, sabe? Sem essa distância, eu posso estar literalmente do teu lado. Então, é isso. Então, o Arquiteto de Bolso, para quem, eu até falei ontem numa live, deixei ele nos stories, gente, como eu não respondi na terça-feira para as pessoas, então tá liberado, o bônus é para todo mundo que fechar esse mês, tá bom? Para esse mês nós temos 2 vagas, mas o bônus continua para quem daí foi fazer a partir de fevereiro, isso valendo, gente, até a hora que acabar as vagas, tá? De janeiro e de fevereiro, tá bom? Então, me chama ali no direct pra gente estar conversando. E essa arquitetura essencial, e isso que eu falei para vocês, que eu gostaria de que as pessoas soubessem, é justamente o que eu coloquei no e-book. Então, o e-book, ele não é um simples e-book que eu fiz e tô vendendo para vocês. De fato, ele é essa compilação dos 16 ações essenciais que vai mudar a sua vida, que é essa junção tanto da parte técnica, quanto a parte emocional, quanto o comportamento, quanto essa parte do como que você vai fazer aí para melhorar seu dia com
Você não precisa comprar nada novo, você não precisa mudar os móveis, você não precisa mandar pintar. Só o fato de ajustar o seu uso com o seu espaço e entender essa interferência, você já vai aí realmente melhorar muito todo o seu envolvimento com o seu espaço, tá bom? Então, é isso. Hoje não vai dar tempo pra gente falar sobre as ações, mas eu vou ver se eu deixo sempre um tempinho pra gente falar pelo menos de uma ação, né? Que vocês têm me pedido, quem comprou aí o e-book. E a gente vai continuar. Eu tenho que me preparar agora para um atendimento. E é isso, gente. Obrigada aí pelo café. Obrigada aí pela essa participação. Vocês sabem que o meu objetivo, ele está acontecendo, que é fazer com que as pessoas tomem consciência, que as pessoas vivam melhores dentro das suas casas, que as pessoas ficam mais felizes, né? Então, se eu já consigo fazer isso desde sempre, né? Com a minha trajetória, lá na parte da faculdade, com ali a minha formatura, eu feliz demais por estar sendo mãe e também estar sendo uma profissional. Então, juntar esses dois lados ao longo dessa trajetória, né, esse fio condutor sempre foi isso, a parte da matemática com a parte da arte, e depois ao longo fazendo os hospitais, vendo a mudança que tem nas pessoas, e agora eu consegui trazer isso para mais perto de você, para realmente fazer da sua vida, da sua obra, uma coisa muito mais feliz e mais leve, né? Não precisa ser aquela loucura, você pode ser mais feliz dentro da sua casa, tá? Você pode ir melhorando ela e ela vai te melhorando, daí você melhora a sua casa, daí ela te melhora, você melhora, entendendo que é uma dinâmica, tá? E que são movimentos simples. Precisa falar, não, quando eu mudar dessa casa, muda um detalhe, gente, vai melhorando, tá bom? Então, um grande beijo pra você e até amanhã.